mão e abra sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias é uma inspiração para todo verdadeiro cristão. Na realidade, Neemias é um livro que, muito mais do que para os cristãos, tem sido usado por multinacionais, grandes empresas que têm estudado esse livro para entender como agir em momentos de crises. É um livro assim extraordinário, tem sido largamente usado por líderes no mundo inteiro, esse livro. Mas é um livro, meus irmãos, de um homem extremamente espiritual e prático, duas coisas difíceis. Geralmente as pessoas são muito práticas, elas são muito pouco voltadas para as questões espirituais. E geralmente quem é muito voltado para as questões espirituais é pouco prático. Neemias não. Neemias tem as duas coisas. Ele é um homem altamente prático, mas um homem extremamente espiritual. Ele é uma beleza, uma combinação muito bela, justamente sobre uma espiritualidade saudável e ações assertivas. E é sobre a marca de um poderoso amor a Deus que Neemias vai agir, vai atuar por décadas, num dos momentos mais difíceis da nação de Israel no Antigo Testamento. O povo de Israel está 70 anos no cativeiro babilônico, debaixo de uma opressão terrível, sofrendo muito. O povo de Israel, a cidade de Jerusalém, que era a capital, estava queimada a fogo, o muro de Jerusalém destruído, a cidade estava jogada aos mendigos, e o fogo tinha consumido completamente a cidade por causa dos babilônicos. E nesse momento, nessa circunstância, já no finalzinho desses 70 anos, que vem Neemias atuar e agir. Ele é contemporâneo com o profeta Daniel, Ageu, Zacarias e Malaquias, os três últimos profetas do Antigo Testamento, e Daniel também aí, que já era bem idoso quando Neemias está florescendo aqui como líder na nação de Israel. Então, um momento muito difícil, e a pergunta que se faz é: o que vamos fazer? O que Neemias vai fazer quando uma nação inteira está em ruína e miséria espiritual, moral, social, econômica, política, um povo miserável e fragmentado, a uma situação terrível que Neemias vai enfrentar? Quais as atitudes, quais as ações de Neemias para reverter toda essa situação? Então, aqui nós temos esse livro maravilhoso, e compreender quais atitudes Neemias teve sobre o poder de Deus que mudaram essas realidades, e são essas atitudes que nós também podemos e devemos ter. E no capítulo 1, deixa sua Bíblia aberta nesse capítulo, eu queria meditar com você nesta noite, nesse capítulo 1, diz assim: palavras de Neemias, ele mesmo escreve o livro, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns dos homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando eu vi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para
servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, Senhor, e não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que o Senhor ordenou a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e cumprirem, então, e os cumprirem, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda, Senhor, são os teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era o copeiro do rei. A primeira atitude, meus amados irmãos, sem dúvida alguma, diante dessa notícia que não poderia ser pior, notícia que Neemias já havia ouvido desde a infância, que Jerusalém estava destruída, queimada, em grande miséria e destruição. O povo estava passando fome, o mato crescia e tomava conta da cidade, as casas derrubadas e queimadas, os inimigos entrando e roubando Jerusalém pelo resto que ainda tinha. Diante de uma situação tão terrível, meus irmãos, a primeira atitude de Neemias, que vai mudar tudo, que vai reverter todas as realidades e as situações, é que Neemias é um homem de oração. Neemias, a primeira coisa que ele faz, diz o texto sagrado, no versículo 4, quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Como um homem espiritual, meus irmãos, se comporta diante de uma tragédia nacional. Ele vai buscar o Senhor. Neemias é um homem de oração. Neemias é um homem que ora por todo o livro. A oração perpassa todo o livro de Neemias. Neemias faz orações rápidas. Neemias faz orações de segundos, como nós vamos ver no capítulo 2. Neemias é um homem que ora de forma corrente, de forma contínua. Ele tem períodos longos de oração, ele tem períodos curtos de oração, ele aproveita momentos de oração. Quando o rei lhe pergunta: Neemias, o que está acontecendo? O seu semblante está entristecido. Naquele momento ele ora a Deus em poucos segundos, poucas palavras, mas é um homem de grande oração, um capítulo inteiro voltado para a oração. Uma oração tão profunda, tão rica, uma oração tão bíblica, tão intensa. É um homem piedoso, um homem que se humilha diante do Senhor, é um homem que jejua dias diante do Senhor. Meus irmãos, existem coisas na nossa vida que muito pouco podemos fazer. Algumas nós podemos levar as mãos e tomar decisões e agir, mas até mesmo nessas, precisamos da mão poderosa do nosso Deus. Não devemos agir no ímpeto, não devemos agir na nossa força, não podemos agir e não devemos agir simplesmente na ação do próprio braço, na força do braço. Como Deus disse para o profeta Zacarias: não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quando nós
decidiu agir por meio das nossas orações. Ele decidiu nos chamar a participar da sua obra, da sua missão, das mudanças, sejam em nossas famílias, em nossa vida, seja no país, seja numa geração. Deus nos chamou a mudar as situações no micro e no macro, por meio da oração. Enquanto sua igreja ora, Deus age. Deus age. Achei lindo. Ontem estávamos revendo por acidente, inclusive, um filme que aconteceu com um menino, um adolescente de 14 anos nos Estados Unidos. E isso não tem como negar. Esse menino, 3 adolescentes andando, se divertindo ali no inverno, e de repente o gelo quebra e eles afundam no gelo. Só que um afunda mais, não consegue subir, e aquele menino se afoga, fica 15 minutos debaixo d'água, da água congelada, e dali a 15 minutos o pessoal do resgate chega, e aí o bombeiro que está ali no resgate ouve, e ele pensa que é o comandante dele dizendo, um pouco mais para trás. Aí ele pisa para trás, o menino está ali. Ele levanta o menino, o rio está congelado em cima, mas a correnteza continua seguindo. Você que não levou o corpo daquele menino embora, porque é o curso, né? O fluxo do rio, e o menino não vai embora, ele fica ali. E depois o bombeiro fala, rapaz, eu não consegui achar aquele menino, ainda bem que o senhor, falando para o capitão dele, ainda bem que o senhor que estava lá fora disse, um pouco mais para trás. O capitão disse, eu não falei nada, eu não disse nada, eu estava lá cuidando dos outros meninos, para eles não perderem o dedo congelado lá, e o companheiro dele do lado, eu também não falei nada. E aquele menino que ficou uma hora, e os registros médicos estão todos lá, 1 hora, irmãos, tentando ser reanimado. Parece que deram de 7 a 8 injeções de adrenalina para ver se o coração dele voltava, e nada. E o médico abriu a porta, a mãe chegou e disse, olha, seu filho está morto, e todo mundo saiu, já não tinha mais o que fazer, todo mundo saiu do quarto e tudo. E aquela mulher começou a orar diante de Deus. Ela começou a clamar diante do Senhor. Diz, Deus, o Senhor tem um propósito na vida do meu filho. E ela começou a orar intensamente com todo o seu coração, poucas palavras. E enquanto ela orava, o sinal veio. O coração do menino voltou. Os médicos entraram, aquela coisa, levam o menino de helicóptero, aquele negócio todo. Irmãos, 3 dias em coma induzido. O médico, o especialista dos melhores do mundo, diz, se ele voltar, ele volta com um monte de danos cerebrais. O pulmão dele está cheio de sangue e bactérias. Ele ficou 1 hora sem oxigenação no cérebro. Não tem como viver numa situação dessa. Prepare, porque ele vai morrer essa noite. E o menino morreu 3 dias depois de tirar ele do coma, sem dano algum. A igreja inteira orando por ele. A igreja inteira orando por aquele menino. O médico disse, eu só tenho uma palavra para isso aqui. O outro médico especialista, isso é um milagre. Eu não posso dizer isso, mas eu não tenho outra palavra. Deus age, não quando você fala, meu irmão, mas enquanto você ora, igreja. Ore, meu irmão, ore. Deus muda pessoas, corações, circunstâncias, por meio da oração. Neemias sabia que toda aquela situação dependia inteiramente, profundamente da mão poderosa de Deus. Você precisa orar. Neemias é um homem de oração. Tudo que o diabo não quer que você ore. O diabo sempre quer afastar você de uma vida de oração. O diabo sempre quer fazer você fraco na oração, porque ele sabe que por meio da oração que o povo de Deus avança e vence. Que você tem uma vida poderosa, intensa de oração, uma vida devocional cheia da glória de Deus, meu irmão. Aqui está Neemias, e o que fundamenta a vida dele. Toda administração, ele vai ser administrador da cidade de Jerusalém, ele vai erguer os muros, ele vai ajudar a reconstruir aquela cidade, ele vai fazer coisas extraordinárias, meu irmão. Mas o que sustenta Neemias, o que põe Neemias de pé, é a sua vida devocional, é a sua vida de oração, é a sua vida de adoração, é a sua vida de leitura da palavra, o conhecimento bíblico que esse homem tem. É isso que põe Neemias de pé. Se você está com a sua vida devocional, que você sabe tanto que precisa ter, mas
se você tem uma vida devocional fragilizada, enfraquecida, superficial, quebradiça, de vez em quando dá, meu irmão, não tem como você vencer, não tem como você prevalecer, não tem como você reverter situações, não tem como você se parar de pé diante das circunstâncias. É por meio da oração, da comunhão com o Senhor, desta vida cheia do Espírito Santo, é que você vai conseguir ficar de pé no meio das lutas e tribulações. Não tem jeito. Nós não nos paramos de pé porque acreditamos em nós mesmos, ou por causa da cultura positivista, experiencialista que está aí e que diz que não, você precisa de uma boa experiência e que tudo vai dar certo, ou alguma coisa assim. É a presença de Deus, é a oração. Meus irmãos, como precisamos de uma vida poderosa em oração. Eu vou dizer uma coisa para você: o diabo está vencendo na vida de muito crente por aí. Mais de 80% dos crentes pegam na Bíblia uma vez por semana. Eu vi uma estatística, até 88% dos crentes pegam na Bíblia uma vez por semana. Oram pouquíssimo, e orações geralmente rasas, superficiais, aquelas orações assim: Deus me ajuda, Deus faz algo aqui, ou obrigado por esse alimento, ou pela noite, ou pelo dia, alguma coisa nesse sentido. Neemias não, meu irmão. Neemias tem uma vida de oração, Neemias tem uma vida de conhecimento da palavra de Deus. Neemias é um homem que leva Deus a sério, a sério. E é isso que você e eu precisamos. Às vezes nós achamos que vamos mudar as circunstâncias da nossa vida, porque se fizermos, não, eu vou fazer um plano aqui, vou assim, vou assai. Não, querido, você depende de Deus. Você depende de Deus. Você precisa ser um homem, uma mulher espiritual, alguém temente ao Senhor, que se humilha, que busca ao Senhor da glória, com o coração contrito, quebrantado, e busca ao Senhor. A segunda atitude de Neemias, que Neemias não se conforma com a situação em que Jerusalém está, em que o povo dele se encontra. Ele não se conforma com isso. Ele não consegue simplesmente achar: não, tudo bem, olha, já tem 70 anos, isso aí está desse jeito mesmo, olha, vamos deixar desse jeito, olha, isso não tem como consertar, essas coisas já estão assim há tantas décadas, quanta gente boa veio antes de mim, tentou alguma coisa e nada aconteceu, vamos deixar essa coisa aí fluir do jeito que vai assim mesmo. Neemias não se conformou. Não se conformou com a situação que era contrária à vontade de Deus. O mês passado eu fiz uma série de mensagens aqui sobre o melhor lugar do mundo, a vontade de Deus. E às vezes nós nos conformamos com este século. Nós entramos na forma, nós aceitamos, nós ficamos confortáveis, nós estamos vivendo contra a vontade de Deus. O que está acontecendo não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está expressa na sua palavra, e às vezes você pode estar vivendo algo que não é a vontade de Deus, e você está aceitando aquilo. Meu irmão, não era a vontade de Deus que Jerusalém estivesse assim, que o povo de Deus estivesse assim, não. Deus queria um povo forte, santo, alegre, que o servisse, que fosse luz e sal no mundo inteiro. Esse era o plano de Deus, a vontade de Deus para a nação de Israel. Mas agora eles são cativos, eles são escravos, Jerusalém está queimada, e não tem ninguém chorando, não tem ninguém orando, não tem ninguém jejuando, não tem ninguém revoltado, com uma santa revolta dessa situação. Meu irmão, eu oro para que uma santa revolta do Espírito de Deus recaia sobre a sua vida e minha vida, e que possamos nos revoltar contra tudo aquilo que não é a vontade de Deus nas nossas vidas, na nossa família, na nossa sociedade. As
que você não pode, meu irmão, é passar como qualquer um passaria naquela situação, porque Deus não quer aquilo, essa inconformidade, esse coração que se revolta. Irmão, a oração de Jesus, ela é subversiva. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como o Senhor faz nos céus, faz na terra. Venha o teu reino. Havia um rei reinando naquele momento, os Césares, eles reinavam. Você imagina como um rei, um imperador romano, ouviria essa oração: venha o teu reino. Guerra. Tem um outro rei que está vindo para a gente, contra nós. A oração de Jesus é subversiva, não porque Jesus quer conquistar uma nação, não, o reino de Deus não é territorial. O reino de Deus não são 8.511.965 km², que é a área do Brasil. Não, o reino de Deus não é isso, não é geográfico, é em cada coração. Cada coração rendido a Cristo, perdoado, nascendo de novo, vivendo a vida de Cristo Jesus. É isso que é o reino de Deus. O reino de Deus não é que o Brasil é de Jesus, não. O Brasil não é de Jesus, tudo é dele. Ele é Senhor de tudo, é o Senhor de toda a glória, de todo o universo. Ele não é Senhor do Brasil, ele é Senhor de tudo que existe, de todas as vidas, de tudo que há. Ele é Senhor de tudo. O reino dele não é geográfico, o reino dele é a vida de cada pessoa, salva, lavada e perdoada pelo sangue de Jesus. É isso que é o reino de Deus. E aqui eu já abro aspas. Estão calculando os votos aí. Irmão, descansa em Deus. Eu não sei quem está na frente e quem está atrás, mas eu quero dizer para você: o trono está ocupado, Cristo está sentado nele. A história da humanidade está nas mãos dele, e ele desata os seus. É ele o Senhor da história da vida, e você não precisa ter medo se é a direita ou a esquerda que vai estar governando o Brasil durante 4 anos. Você tem que confiar que o seu Senhor governa o universo. Ele põe reis e ele tira reis. Fique tranquilo, irmão. A igreja não tem que estar preocupada com isso, nesse aspecto. Tem que estar preocupado com a política, sim, candidatos e tudo, averiguar tudo, isso é com certeza. Mas estou dizendo que você não tem que estar preocupado se um ou outro vai entrar. O teu Deus reina. Igreja, o teu Deus reina. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não tenha medo de nada nem de ninguém. Não tema ninguém, porque o Senhor não desampara os seus, os que confiam nele. A história está escrita. Nós temos o livro de Apocalipse, nós sabemos como vai acontecer, nós sabemos o que está acontecendo. O livro de Apocalipse, escrito há 2000 anos, já fala de aquecimento global, já fala de destruição em massa da natureza, de guerras, de conflitos, de epidemias. O livro de Apocalipse já nos diz como tudo vai terminar. Cristo sentado no trono como sempre, reinando glorioso, e a sua igreja junto a ele, vencendo em glória. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Então você não precisa estar preocupado, você precisa ser um cristão verdadeiro, e Deus vai fazer o resto. Glória a Deus por isso. Descanse no Senhor, igreja, e confia nele, mas se revolte contra essas situações. Não fique acomodado ao que você está vendo. Ore, clame, interceda, jejue, se levante em nome de Jesus. Seja você um revoltado por Deus, seja na sua família, no seu trabalho, na sociedade, aqui na igreja. Se revolte por Deus aqui, se revolte por Deus aqui, e diga: Senhor, eu quero ver esta igreja cheia do teu Espírito. Meu Deus, eu quero jejuar pelos meus irmãos, porque eu quero ver uma unidade extraordinária aqui. Eu quero ver essa igreja cheia da tua glória. Eu quero ver essa igreja repleta de pessoas. Eu quero frutificar, eu quero ver meus irmãos frutificando, eu quero ver esta igreja tocando essa comunidade, amando essa comunidade. Eu quero ver pessoas sendo salvas, conversões, batismos. Eu quero ver o teu povo aqui cheio da tua glória. Meu irmão, se levante em Deus por esta igreja e diga: Senhor, eu quero ver em nome de Jesus a tua vontade se cumprindo nessa igreja. Eu quero ver essa construção terminando.
seu espírito, meu amado, e na sua alma. Que você se levante em Deus, orando, dizendo: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. A terceira atitude é a argumentação. É em relação que Neemias tem com Deus. É lindo isso aqui, porque Neemias argumenta com Deus em oração. Ele diz: Senhor, é verdade, nós estamos aqui, nós pecamos, e esse é outro ponto, é a confissão de pecados. Ele não espiritualiza a sua situação. Foi o diabo, tem maldições, foi meu pai, foi minha mãe, foi a minha família. Não, Neemias disse: fui eu, Senhor, foi o meu povo. Nós estamos vivendo totalmente corruptos diante de Ti. Nós abandonamos a Tua palavra, nós deixamos de amar o Senhor, nós não guardamos a Tua aliança, nós vivemos de forma, como Ele diz, totalmente corrupta, e não guardamos os Teus mandamentos. No versículo 7, essa consciência, meus irmãos, do pecado, a minha tragédia é o meu pecado, a consequência do que eu estou vivendo é o meu pecado. Eu consigo colocar os pingos nos is. Se você não trabalha com a realidade espiritual, se você simplesmente começa a colocar a culpa nos outros. Tem essa novelinha aí da Record, Davi. Tem uma mulher lá, fizeram uma coisa péssima, várias coisas lá são bem péssimas, mas uma delas, pegaram um personagem, porque você está lidando com a biografia das pessoas, isso é complicado. Aí pegaram lá Zeruia, que não tem nada de bíblico naquilo que fizeram na novelinha, mas fizeram lá para a vida da mulher. Zeruia foi abusada sexualmente quando era pequena. Isso não é bíblico, não tem nada disso na Bíblia, mas botaram isso no enredo. E aí, ela se deita com todos os homens que aparecem na redondeza. Ela traiu o marido, ela tocou horror. Viveu uma vida de... Aí o vitimismo: não, eu faço isso porque eu fui abusada sexualmente. Irmão, as pessoas podem ter pecado contra mim e contra você. As pessoas podem ter cometido erros contra nós, pecados gravíssimos contra nós, mas o vitimismo é a sua ruína. Nunca se faça de coitado, e nunca trate alguém como coitado, principalmente o filho. Nunca faça dele coitado. Esse vitimismo é destrutível, irmãos. Eu estou agindo assim porque eu sou assim, porque me trataram assim, porque a minha família é assim. Não, você está agindo assim porque é pecado. Você está pecando contra o Senhor. Neemias poderia dizer: eu estou nessa situação porque o povo de Israel por 1000 anos tem pecado contra o Senhor. Eu estou aqui servindo o Senhor, mas esse povo está pecando contra ti, eu estou padecendo aqui nessa situação. Ele poderia entrar no vitimismo, mas ele disse: não, o pecado é meu, o pecado é dos meus pais, nós temos pecado contra ti. Ele se inclui, nós pecamos, ele confessa o pecado, ele se humilha, ele jejua, ele pede perdão ao Senhor, ele põe os pingos nos is. Meu irmão, pare de vitimismo. Pare de colocar a culpa no seu pai, na sua mãe, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, ou seja lá em quem for. É maldição hereditária, não sei o quê. Para com isso. Isso chama-se pecado. A Bíblia diz que cada um será julgado segundo as suas obras. Você é responsável pelo que você faz. Esse vitimismo, essa imputação do meu pecado ao outro, isso não é Bíblia. Isso não é Bíblia. Neemias se inclui e diz: nós temos pecado contra ti, Senhor. Essa percepção da realidade espiritual da minha situação. Eu estou assim, nós estamos assim, porque abandonamos a tua palavra. Porque se eu estivesse andando na tua palavra, eu estava em outro caminho, eu estava em outra realidade, a minha vida era outra, as minhas decisões seriam outras. Eu estaria vivendo outra coisa. Mas eu estou vivendo isso porque eu me desviei de ti, Senhor. Por isso eu estou vivendo isso. Esse pingo nos is, irmão, é aí que você reveste a situação.
É aí que as situações mudam na sua vida, porque você está arrependido. Se você simplesmente se vitimiza, coloca a culpa em todo mundo, você vai mudar o quê? Se a culpa é do diabo, você tem que mudar o quê na sua vida? Se a culpa é do diabo, você tem que se arrepender de quê, meu amigo? A culpa é do diabo. Você está sob o ataque. A culpa é do pai, da mãe. A culpa é de todo mundo. Eu vou me arrepender de quê? Eu tenho que mudar em quê? Eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Não há espaço nenhum para mudança, enquanto eu não admito os meus pecados. Essa é outra atitude fantástica de Neemias. Ele assume seu pecado. Ele ora, ele não se conforma, ele assume o seu pecado, mas Neemias também, ele argumenta com Deus. E diz: Senhor, a tua palavra diz. Aí só quem conhece a Bíblia pode argumentar com Deus. Sabe o texto? E Neemias era tão cheio da Bíblia que ele citou Deuteronômio capítulo 4. Ele citou de memória o texto. E diz: Senhor, o Senhor disse através de Moisés, que se nós pecássemos contra o Senhor, o Senhor nos espalharia por todas as terras. Mas no mesmo texto está dizendo que se nós nos arrependermos, se nós nos voltarmos para Ti, o Senhor nos fará voltar de todas as nações para o lugar que o Senhor decidiu colocar o Teu nome, Jerusalém. Que coisa extraordinária! Argumentar com Deus em meio à oração. Senhor, eu estou vivendo essa situação. Olha, Senhor, os meus pecados estão aqui, mas essa não é a Tua vontade. Meu Deus, muda a realidade da minha vida, porque a Tua vontade é essa. A Tua palavra diz isso. Deus, muda, Senhor, muda a verdade da minha família, muda a minha realidade, muda a realidade do meu casamento, muda a realidade dos meus filhos, muda a realidade dessa sociedade, muda a realidade dessa igreja, porque o Senhor quer uma igreja gloriosa, santa, apaixonada por Ti, cheia do Teu Espírito, da Tua presença, fervorosa em Espírito, servindo ao Senhor. Essa é a Tua vontade. Que uma igreja que cresce, que avança, que essa é a Tua vontade, Senhor. Cumpre, faz, Senhor. Então você argumenta com Deus, e um argumento vai puxando o outro, um texto vai puxando o outro, e está aí você argumentando com Deus, tomando as próprias palavras de Deus, não para obrigar Deus a fazer alguma coisa, porque Deus não está obrigado a fazer nada. Tudo que Ele faz é graça. Mas você está dizendo: Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor disse, o Senhor empenhou a Tua palavra, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, o Senhor empenhou a Tua palavra, a Tua vontade é essa, Senhor. Cumpre, Senhor, faz, Senhor, glorifica o Teu nome, porque essa situação não te glorifica. Nessa situação, Teu nome não é exaltado, Teu nome não é conhecido, Teu nome não é engrandecido, os pecadores não conhecem o Deus verdadeiro nessa situação. Isso envergonha o Teu nome, Senhor. Muda, meu Deus, tem misericórdia. Então você se levanta em oração diante de Deus, argumentando com Ele. Que coisa extraordinária. Só alguém cheio da Bíblia faz isso aqui. Que coisa linda, irmão. Que você faça isso, que você abra a sua Bíblia e argumente com Deus de forma tão graciosa, de forma tão bonita, humilde, quebrantado e argumentando humildemente diante do Senhor. A outra atitude dele é que ele não busca a sua própria vontade. Acho lindo esse Neemias. Irmão Neemias, olha o último versículo do capítulo 1. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem é o rei. E aí ele coloca lá dentro: nesse tempo eu era o copeiro do rei. Neemias vivia no palácio, não tinha lugar melhor, com mais conforto, não tinha comida melhor, não tinha lugar com mais prazeres, não tinha salário melhor. Neemias estava servindo o homem mais poderoso do mundo. Neemias era um homem que estava diante do luxo. Neemias se vestia da melhor roupa, comia a melhor comida, ele comia na mesa do rei. Ele não via miséria,
ele não via fome, ele viu o povo doente, ele estava dentro do palácio, não tem lugar melhor para estar, irmão. E Neemias busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Neemias diz: olha, Senhor, faz, Senhor, aqui. Meu Deus, faz. Neemias poderia ter dito assim: olha, eu não tenho nada a ver com isso, gente. Toma aí um dinheirinho, põe aí, vê se ajuda aqueles miseráveis que estão lá. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou aqui, eu estou servindo a Deus. Eu sou um homem piedoso, eu estou buscando o Senhor, e eu estou aqui num bom emprego, o melhor emprego público que alguém pode ter. Estou ganhando muito dinheiro, estou feliz, estou rodeado de prazeres, luxo, boa comida, a melhor lugar para se morar, eu estou morando, estou trabalhando com a pessoa mais poderosa do mundo. Eu sou um dos homens mais importantes do mundo, o homem mais poderoso do mundo. Tem a minha confiança, eu boto o vinho na mão dele, eu boto a comida na mão dele, eu experimento antes dele comer. Ele poderia dizer: isso não tem nada a ver com esse negócio aí de Jerusalém, desse pessoal, do pecado deles. Neemias não, meu irmão. Ele diz: Senhor, eu posso estar rodeado de tudo isso aqui, mas a minha felicidade, a minha vida, vendo a tua obra, Senhor, vendo o teu reino assim, vendo o teu povo assim, vendo a tua igreja assim, vendo essa situação assim, Senhor. E ele se incomoda, aquilo arde no seu coração. Meus irmãos, que diferença, Neemias, para o padrão de pensamento que nós temos hoje em dia, na maioria da cabeça dos cristãos. Eu quero as minhas bênçãos, eu quero a minha vontade, eu quero os meus sonhos, os meus desejos, e o resto, e a igreja, e o reino de Deus, e o povo que está sofrendo nas outras nações, e a comunidade que está dizendo: não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou preocupado comigo mesmo. Eu estou preocupado se no final do ano eu vou viajar. Essa é a minha preocupação. Eu estou trabalhando o ano inteiro porque eu quero ter férias no final do ano. É nisso que está meu coração. Meu coração está nas férias no meio do final de ano. Eu quero saber quando é que eu vou relaxar. Eu estou trabalhando inteirinho por isso. Irmão, é muito contrário. Neemias deixou o melhor lugar do mundo para viver lá no meio dos miseráveis, para ver aquela cidade reconstruída, e pagou do bolso. O povo estava na miséria e ele tirou do dinheiro dele. Toda a riqueza que Deus deu para ele, ele investiu tudinho para servir o Senhor na sua obra. Que coisa, que coração, que homem de Deus esse aqui. Buscando em primeiro lugar, como disse Jesus em Mateus 6,33, o reino de Deus é a sua justiça, sabendo que Deus acrescentaria todas as outras coisas. Que homem espiritual, é um homem que não está olhando só aqui, ele está olhando aquilo que é terra, aquilo que é terra. Ele deixou os prazeres do palácio, o luxo, a riqueza do palácio, para servir a Deus numa cidade queimada a fogo. Que homem, que santo homem de Deus é Neemias. E por último, ele ora a Deus: Senhor, eu tenho que agir, mas eu tenho que agir sob a tua mão. Senhor, faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante do rei. Eu não posso agir, Senhor. Ele não foi a única vez que ele orou, ele continuou orando ao Senhor, mas ele ora antes de agir, ele ora pedindo a bênção de Deus. Eu preciso falar com o rei, eu preciso que o Senhor toque no coração do rei, eu preciso que o Senhor mova o coração desse homem para reconstruir essa cidade, meu Senhor, porque não é a tua vontade que a tua cidade, que o teu povo esteja assim. Meu Deus, levanta a tua mão soberana, toca no coração do rei, Senhor. E Deus fez. E Deus fez. Ele não simplesmente agiu, ele orou para que Deus tocasse, abrisse portas, criasse caminhos. Ele não simplesmente estava atirando e fazendo coisas. Ele orou e pediu: Deus, faz a tua vontade, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome. Meus irmãos, quantas lições num capítulo, tem outras muitas aqui. Nesse capítulo, tem outras muitas. Eu espero que você faça desse capítulo devocional dessa sua semana, e que você volte nessa coisa, que você ore junto com Neemias e diga: Deus, aplica isso aqui ao meu coração, à minha vida. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos, não saia do seu lugar, então somente feche seus olhos e ore ao Senhor.